sobre esse resultado, essa derrota, com estratégias diferentes, e parece que no segundo tempo a estratégia ela funcionou melhor. Fizemos 2 tempos bem distintos. Acho que um primeiro tempo onde não fizemos nenhuma coisa nem outra coisa. Não marcamos, não jogamos. Porque não marcamos bem, não conseguimos ter a bola. Porque não tivemos a bola, não conseguimos criar. Não criamos quase nada. Segundo tempo, com 2 alterações, a equipe voltou bem, mais consciente, mais equilibrada em tudo, né? Tomou a iniciativa de jogar, aí criou as dificuldades que o Palmeiras nos criou. No primeiro tempo, criou para eles no segundo. E criou oportunidades para fazer, para empatar. E infelizmente no finalzinho tomamos o gol aí do 2-1, o que nos deixa chateados por aquilo que fizemos no segundo tempo, mas com perspectiva de continuidade para frente, de maturidade de equipe, de aprendizado, que é o que acontece nesse tipo de jogo. Você falou em perspectiva, que perspectiva tem e que a análise faz do primeiro turno? Perspectiva para o segundo, e hoje é uma data que marca o encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Inter entrou nessa última rodada, podendo até diminuir para 3 em relação ao líder. Que análise você faz dessa participação? Nosso objetivo era estar entre os primeiros no primeiro turno. Se não estamos mais perto do líder, é porque o líder foi muito bem. Acho que o Internacional esteve dentro ou muito próximo da expectativa que tinha quando iniciou o campeonato. Nos compararmos com o líder que vem jogando há 2 anos aí o melhor futebol que o Brasil tem, o melhor futebol que a América tem, aí vamos ser injustos conosco mesmo. Temos que nos comparar com aqueles que estão mais abaixo, e acho que fizemos um bom primeiro turno. Vamos trabalhar agora para fazer melhor. Eu quero te perguntar em especial sobre o alemão, porque ele acabou saindo do time hoje para a entrada do Wanderson e do Pedro Henrique e mudou a cara do time no segundo tempo. O que falta para o alemão ser esse jogador, para ter essa sequência, para ser o titular, para ser o 9 que o Inter precisa? O alemão é o titular. Ele só esteve fora hoje no primeiro tempo. Um time não pode ser feito só de 11 titulares. A gente não tem essa condição. A gente precisa ter variação, a gente precisa encontrar algumas soluções. Hoje a ideia era ter 2 jogadores de velocidade pelos lados, porque eles jogam com linha de 3, os espaços estão maiores do lado. Então a gente queria, quando de posse de bola, porque sabia que no primeiro momento ia ter menos posse de bola, porque o Palmeiras impõe um ritmo muito forte contra todo mundo aqui, e que vem com qualquer formação, com centroavante ou sem centroavante, vem com 3, linha de 3, vem com linha de 4, o Palmeiras tem feito grandes jogos aqui, e a primeira parte sempre muito avassaladora, né? Então a gente tinha um pouco de preocupação com isso, queria neutralizar isso. E quando de posse de bola queria sair pelos lados, abrindo mais a defesa deles, porque essa linha de 3 teria um pouco mais de dificuldade de marcar 2 homens de velocidade pelo flanco. Nada funcionou, todas as críticas serão justas, porque a gente tem que saber que é assim. Quando não funciona, tem que aceitar. Pegando a amostragem dos 2 últimos jogos, o Inter fez um gol no São Paulo, levou um gol pelo lado e pela extrema, cruzamento, gol. O segundo gol do São Paulo, mesma coisa, extrema, cruzamento, gol. Hoje o Inter fez um gol e parece que dá mandrake. Extrema, esquerda, cruzamento, gol. A zaga parece que ficou olhando. Não, a zaga não ficou olhando, não. O Palmeiras teve mérito de fazer a jogada. Eu concordo que uma bola não pode sair da beirada da lateral e chegar na tua área com a liberdade que chegou. Mas eram os mesmos jogadores que estavam jogando super bem no segundo tempo. Não tinha mudado a equipe, não. Era a mesma equipe, né? Então, a gente tem que ter um pouco de calma nessa hora para analisar. Acho que podíamos ter feito mais do que um gol no segundo tempo. Produzimos para isso, né? Temos uma bola com o Maurício cara a cara com o Weverton. Tivemos a bola do alemão no poste, um chute muito bonito. Tivemos o gol, né? Depois tivemos mais 2 bolas paradas que andaram por aí. Mas o adversário também teve, né? O adversário também jogou 2 bolas lá muito perto do nosso gol, uma delas na trave. Também sofremos um pouquinho. Mas, considerando aquilo que foi o segundo tempo, acho que a gente sai com uma perspectiva de melhora da equipe como um todo. A gente viu o primeiro tempo muito quente ali na beirada de campo entre as comissões técnicas. Queria que você pudesse explicar para nós
O que rolou exatamente ali com a comissão do Abel naquele momento que a gente viu até você fazendo o gesto do fala muito ali para eles? Não, nem precisa fazer gesto nenhum, né? Todo mundo vê, né? Mas nos entendemos bem já no intervalo aí, eu fui até o auxiliar e nos abraçamos e segue tudo bem. Coisa de beirada de campo. Mano, você já falou mais de uma vez sobre isso, não é novidade, que é importante ter reforços, que o Inter precisa disso para a sequência da temporada, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Hoje você deu uma amostragem da necessidade desses reforços até para a direção do Internacional, porque você não tinha os laterais titulares, você mexeu lá na frente também. Você hoje deu uma amostragem daquilo que o Inter pode sem reforços e daquilo que o Inter poderá com reforços? A equipe foi a mesma, com reforços ou sem reforços, no primeiro e no segundo tempo. As duas foram minhas, fui eu que escalei as duas. Então, não funcionou bem no primeiro tempo, funcionou bem no segundo tempo. Um jogo não é jogado sozinho, né? Tem um adversário muito bom do outro lado. E a gente tem que ter calma quando se avalia em cima de derrota. Achei que Lara fez já um segundo tempo muito bom, o primeiro tempo sofreu como a equipe sofreu, né? O Palmeiras tem um padrão de jogo, de movimentação muito consciente, muito bem executado. Como não marcamos bem, Scarpa recebia a bola com liberdade, longe de Lara. E isso nos criou um pouco de dificuldade, né? Deu volume, deu inconstância, deu incerteza e muitos cruzamentos na área. No segundo tempo quase não aconteceu isso, né? Então você vê que só um detalhe, só para citar um jogador, você vê como mudou completamente a avaliação que se tem sobre ele do primeiro para o segundo tempo. Então as avaliações têm que ser cuidadosas exatamente em cima disso. E você sabe que eu trato essas questões muito internamente. Nós sabíamos exatamente o que queríamos fazer. Nós tínhamos que primeiro tirar alguns jogadores do elenco. A partir do momento de tirar alguns jogadores do elenco, que abre a possibilidade de você fazer a segunda parte disso, que é a chegada de alguns jogadores que podem complementar e qualificar e dar mais opções àquilo que um time precisa ter num campeonato tão longo como é esse. E tenho certeza absoluta que todos nós no clube estamos trabalhando para isso e a direção também. Saíram são laterais, né? Você tem hoje os dois laterais titulares não ficando à disposição, se recuperando de lesões. Tem uma semana para o jogo com o Atlético. Você conta com o retorno deles? Sim. Fizemos todo o planejamento para eles voltarem nessa semana agora, que temos uma semana cheia de trabalho e vai encaminhar a preparação final, né? Hoje nos ressentimos um pouco mais pelo lado direito, né? Não porque o mercado não tenha feito uma parte boa daquilo que precisava ser feito, mas na parte ofensiva era óbvio que teríamos algumas dificuldades. Iniciamos com o Pedro ali exatamente para ter um jogador que fizesse isso mais individualmente do que contar com a passagem do mercado. Acho que a segunda parte, mesmo trazendo o Pedro para a esquerda, a gente conseguiu com o Edenilson, né? E às vezes Maurício fazer melhor do que fizemos no primeiro tempo. Mas é óbvio que queremos jogadores da posição, todos queremos e todos sabemos disso. Aconteceram duas saídas de forma surpreendente, que foi a do Heitor e a do Moisés. Os jogadores tinham e manifestaram essa intenção de, quando receber uma oportunidade, aproveitar lá fora, e nós temos que encontrar soluções para isso. Mano, a gente está vendo a proximidade da Copa Sul-Americana, né? O confronto contra o Melgar, e é claro que ele tem viagens longas, o Inter vai para Fortaleza também em meio aos jogos. Como é que a comissão técnica enxerga, né, tudo isso? Porque agora tem jogo contra o Atlético Mineiro, o Inter fora do G6, mas também pode ter um receio de alguns jogadores que já estão num desgaste grande ficarem fora de uma decisão. Como é que o treinador tem que movimentar tudo isso visando o principal objetivo do Inter na temporada, que é a Sul-Americana? É a vida do treinador, tem que saber gerir isso sem reclamar, porque todos passam por isso, né? Temos uma boa distância do jogo de domingo para o jogo de quinta-feira, no Peru. Então vamos obedecer sempre aquilo que obedecemos até agora. Sabemos que temos que chegar muito fortes na quinta-feira, porque é um primeiro jogo de mata-mata. Já demos uma chance ao nosso adversário no primeiro, não queremos repetir isso. Precisamos entregar mais no primeiro jogo, competir mais, porque esses jogos trazem essa característica, né?
para não deixar tudo para a segunda passagem na nossa casa. E ao mesmo tempo não podemos deixar de buscar a vitória contra o Atlético, né? Já estamos a 3 jogos sem vencer, empatamos 2, hoje perdemos, temos que tentar voltar a vencer na nossa casa no domingo. No começo ali, mano, tu falou que o Alemão é titular do Internacional. Qual seria a tua dupla de zaga titular? Olha, o que eu fiz nesse período foi exatamente dar uma condição muito boa para os 4, né? E estou satisfeito com todos eles. E agora vamos escolher aquilo que nós acharmos que é o melhor para esse jogo contra o Atlético e depois contra o Melgar.